aí, meu amado fera, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana. Vamos estudar agora hidrólise e solução tampão. Quero lembrar a você que está participando da nossa revisão SESMAC que o nosso material está no primeiro vídeo. O link para o primeiro vídeo vai estar aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo pelo nosso site, você já deve ter baixado o material completo para você, certo? Continuando nossa revisão SESMAC, hidrólise e solução tampão. Então vem com o Sandrão aqui para a gente resolver essa questão. Foi uma questão do SESMAC de Medicina 2016-2 e ele fala o seguinte, ó. Com uma constante de equilíbrio Kc igual a 5,6 10 a menos 11 na temperatura de 25 graus Celsius, o equilíbrio abaixo é importante em vários sistemas biológicos e ambientais. Ele me dá aqui a reação, ó. Bicarbonato em água forma o carbonato e o hidrônio. A respeito de uma solução em que as concentrações de carbonato e bicarbonato são iguais, podemos dizer que... Vem com o Sandrão, vamos resolver essa questão aí. Meu fera, deixa eu falar um pouco sobre solução tampão. A solução tampão é aquela em que você geralmente tem duas substâncias e você tem uma variação pequena de pH e de pOH, certo? A solução que você mais estuda na escola é a solução tampão ácida ou básica, mas tem uma solução tampão que é um aprofundamento que eu vou fazer para você aqui agora. Deixa eu só ver se dá um espaçozinho aqui. Acho que dá. Que é o seguinte. Solução tampão. Certo? O Sandrão vai fazer esse aprofundamento para você aqui, para você ter condições de resolver essa questão. Lembrando, os tampões que geralmente a gente estuda é uma solução tampão ácida ou básica, mas nós temos um tampão, e aí vai como aprofundamento para você, que é o tampão anfótero. Tampão anfótero. O que é o tampão anfótero, Sandro? É aquele tampão em que é formado por uma única espécie, e essa única espécie vai funcionar como um ácido ou uma base de Bronsted. Sandrão, como assim, hein? Por exemplo, espécies que podem funcionar como um tampão anfótero. O bicarbonato, o íon HS-, certo? O íon sulfito, certo? Se você observar, o que é que esses três têm em comum? Eles têm em comum isso aqui, ó. Ele tem um hidrogênio sobrando ainda na espécie química, certo? Então quer dizer que eles podem doar ou receber um íon H+, certo? Por exemplo, se o bicarbonato perder um hidrogênio, vai se formar CO3-2, ou seja, vai se formar no carbonato, que é o que acontece aqui na reação. Se você observar, nessa reação, vou apagar aqui, tá, meu fera? Você está observando que o hidrogênio está saindo daqui para cá, e a gente já estudou ácidos e bases de Bronsted, certo? Nesse sentido. No sentido contrário, o hidrogênio está saindo do hidrônio e indo para o bicarbonato. Então a gente já pode dizer o seguinte, que de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, esse cara é o ácido porque está doando, no sentido direto, e a água é a base. No sentido inverso, o carbonato está recebendo, então ele é uma base. E o hidrônio, é o ácido de Bronsted-Lowry porque ele está recebendo. Bacana? Mas voltamos para o nosso raciocínio aqui, para a gente continuar fazendo esse raciocínio, que é um aprofundamento bacana para você responder essa questão. Mas a gente pode eliminar algumas aqui. Como, Sandrão? Vamos lá, ó, presta atenção. Se é um tampão, e eu já sei que é um tampão, porque se ele está em sistemas biológicos, como ele falou aqui, está em sistemas biológicos e ambientais, eu já sei que esse cidadão está funcionando como um tampão. E eu já sei agora que ele é um tampão anfótero. Então, eu não posso dizer que em termos de acidez a solução é neutra, eu não posso dizer que o pH da solução é menor que 7,
E se é um tampão, o pH não é bastante sensível à adição de uma base, né? O pH sofre pequenas variações. Graças à solução tampão que nós estamos vivos, né? Porque o sangue ele tem solução tampão. Então, olha só, na verdade a solução tampão não vai deixar que você tenha grandes variações de pH e pOH. Acho que eu falei isso no início da nossa aula aqui. Então, olha só, vamos pegar, por exemplo, o bicarbonato. Vamos pegar aqui o bicarbonato. Presta atenção, tá? O bicarbonato de sódio. Presta atenção nessa aula que você não vai ver essa aula em qualquer lugar não, tá? Principalmente com tampão fótero. Quando você botar esse cara em água, o que é que você vai produzir? Você vai produzir um íon sódio e o íon bicarbonato. Pronto. Esse íon bicarbonato aqui, ele vai funcionar como tampão. Então, ele vai ser o nosso tampão. Então, funciona como tampão. Sandrão, como assim ele funciona como tampão? Pois é, presta atenção aqui agora. Vamos supor que você, nessa reação aí, eu faça uma adição de íons H+, certo? O que é que vai acontecer se eu colocar um íon H+? Se eu colocar um íon H+, o íon bicarbonato que eu tenho na solução, ele vai produzir ácido carbônico, presta atenção. E depois, como o ácido carbônico ele é instável, ele vai se decompor em água e gás carbônico, dióxido de carbono, CO2. Então, observe que o hidrogênio saiu daqui e veio para cá. O que está acontecendo? O cara que está recebendo o íon H+, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, ele é uma base de Bronsted-Lowry. Beleza? Tudo certo? Já se eu fizer uma adição de uma base de íon H-, o que é que vai acontecer aqui? Se eu adicionar o íon H-, essa solução de bicarbonato de sódio, o bicarbonato ele vai doar o íon H+ que ele tem para o OH-. Então, deixa eu só colocar aqui, eu coloquei aqui do íon H+, aqui do íon H+. E ao doar o íon H+, ele vai formar quem? Ele vai formar água e vai sobrar quem? O CO3, o bicarbonato. Então, aqui, como ele está doando o íon H+, ele está funcionando como um ácido de Bronsted-Lowry. Certo, meu fera? E eu tenho uma observação para você fazer o seguinte. Ó, o tampão ácido e base, ele possui duas espécies, certo? Uma para consumir o OH+, e o outro para consumir o OH-. No nosso caso aqui, o nosso próprio bicarbonato, ele está fazendo isso. Então eu posso deduzir o que aqui? Ó? Preste atenção agora para a gente responder as duas últimas letras aqui. Nessa letra D, você poderia fazer o seguinte, ó. Ele fala que o íon carbonato e bicarbonato não funcionam como um par ácido-base conjugado. Você vai lembrar que um ácido par conjugado, a diferença é de um íon H+. Logicamente que esse cara aqui é o ácido par conjugado. O ácido do reagente tem uma base conjugada no produto, a base do reagente tem um ácido conjugado no produto. E a diferença entre um par ácido e base conjugada é de um hidrogênio. Por exemplo, o bicarbonato aqui nunca poderia ser o par ácido base conjugado do hidrônio, porque a diferença deles é de 2 hidrogênios. Certo? Então, galera, a letra D está errada por causa disso aí. Sobrou quem?
sobrou exatamente a letra E, que é a nossa correta. Por que, Sandrão? Agora presta atenção. Ele fala o seguinte, que a adição de uma base deve deslocar o equilíbrio no sentido de formação de mais íons carbonatos. Ou seja, eu vou apagar aqui para você entender. Vou apagar aqui, tá? A gente já sabe quem é o ácido, quem é a base. Bacana. De acordo com a teoria de Bronsted. Se eu adicionar uma base, foca no Sandrão, eu vou estar aumentando a quantidade de íons OH-. O que vai acontecer? O íons OH- vai reagir com o hidrônio, e isso vai fazer o quê? Que a concentração do hidrônio diminua. Diminuindo a concentração do hidrônio, você desloca o equilíbrio, quando você diminui ou no reagente do produto, você desloca no mesmo sentido. Sandrão, eu não assisti essa aula. Tem essa aula nessa revisão explicando para você direitinho. Beleza? Então eu desloco para a direita. Deslocando para a direita, eu vou aumentar quem está do lado direito, que no caso aqui é o íon carbonato. E também a quantidade de hidrônio também vai aumentar. Ela baixa naquele momento, mas logo depois ela aumenta de novo. Bacana, galera? Beleza? Vamos para a próxima.